Até porque acho que essa é justamente, Rafa, uma das características que tornam o setor de saúde desafiador quando a gente está falando de empreender, né? Ainda mais quando a gente está falando de venture capital, que as coisas têm que ser rápidas e que você, né, tem que errar rápido para mudar rápido e modelar o negócio, achar um product market fit e todas essas fases que a gente vê de uma forma geral sendo super bem aplicadas em outros setores. A saúde tem uma peculiaridade, especialmente quando a gente está falando de produto como um produto regulado, né? Então, medicamentos, dispositivos médicos, softwares como dispositivos médicos, de uma forma geral, que tem uma fase pré-mercado extremamente relevante. Então, isso é algo que eu acho que tem que ser uma mensagem que precisa ser compreendida pelos empreendedores e pelos investidores e investidoras. Porque, às vezes, o investidor ou a investidora também olha para aquela startup e fala, nossa, isso aqui até chegar, né, até entender a viabilidade comercial, faz parte desse processo quando a gente está falando do setor de saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao Vibe Podcast, essa iniciativa que a gente teve para trazer founders e pessoas que lidam dia a dia no ecossistema de saúde para comentar um pouco sobre assuntos relacionados a empreendedorismo e inovação na área da saúde. Hoje a gente está com a convidada Renata Rothbart, uma conhecida já do Vibe, mentora e super atuante aí no ecossistema da área da saúde, em tudo que diz respeito à regulamentação, né, Anvisa e toda essa parte burocrática muitas vezes que envolve o processo, né, das startups de saúde. Renata, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Vibe Podcast. Obrigada, Rafa. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que você sabe, de uma forma geral, o pessoal sabe que eu sou super fã da iniciativa de vocês, das health techs que vocês aceleram, que vocês contribuem, né, para o processo de crescimento. Acho que vocês têm um papel sensacional assim, no nosso ecossistema e eu sempre fico muito feliz de voltar aqui, de bater papo, de ajudar da melhor forma que a gente puder quem está tomando o risco, né, de empreender num setor tão desafiador e tentar melhorar sempre o nosso ecossistema aqui de saúde. Então, obrigada. É isso aí. A gente sempre fala, né, que empreender já é um desafio, né? Todo empreendedor que assume esse desafio já... Mas quem decide entrar na área da saúde ainda tem uma série de degraus a mais que normalmente precisam ser atingidos. Porque no final do dia a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de tecnologias que normalmente podem determinar ali, não digo a vida ou morte, mas o bem-estar ou não das pessoas. Então, realmente, elas precisam ter uma dose, algumas camadas a mais de proteção. Renata, antes da gente entrar no papo, queria que tu te apresentasse, né? Quem tu é, onde tu trabalha, o que tu vem fazendo aí nesses últimos tempos. Claro. Bom, eu sou advogada, eu sempre tento falar da forma menos jurídica, o menos juridiquês possível, porque a gente sabe que isso às vezes pode ser muito desafiador para a gente que tem que estudar as regulações, para ajudar nos modelos de negócio, colocar nos contratos, nas transações de uma forma geral já é difícil, imagina para quem não faz isso todo dia, mas eu sou sócia do time de Life Sciences e Saúde aqui do Machado Meyer. A gente atende um portfólio bem amplo de clientes, desde aqueles clientes que já são líderes do setor, empresas nacionais e internacionais, enfim, farmacêuticas, biotecnologia, medical device, produtos de cannabis, alimentos, cosméticos, até quem está efetivamente na ponta da prestação num serviço de saúde, então os hospitais, grupos consolidadores, redes de farmácias e drogarias, plano de saúde, clínicas de diagnóstico, né, suporte a diagnóstico por imagem ou não, e mais recentemente health techs, med techs, biotechs, food techs, tudo que for tech que tiver algum tipo de intersecção no setor de saúde, a gente também assessora, né, do ponto de vista tanto regulatório quanto transacional, e uma boa parte do que eu faço também envolve a negociação de contratos de parceria com o poder público, com entidades públicas, especialmente porque o Ministério da Saúde, né, o governo, de uma forma geral, é um grande comprador, né, de insumos de saúde, seja serviços, seja produtos, então eu também acabo ficando bem envolvida nessas transações e nessas parcerias, não só entre privados, mas também, eventualmente, contando com o público. Então, acho que esse é um pouco do meu dia a dia, e é cada vez mais comum, até nessa última parte de interações com o poder público, a gente vê as próprias health techs vendo isso como uma oportunidade.
Isso eu acho que até está acontecendo numa velocidade mais rápida do que eu imaginava, mas é um pouco do meu dia a dia, assim, em relação ao que eu faço e como a gente assessora os nossos clientes hoje em dia. Não, maravilha. E tu fala nessa parte do setor público, né? Muitas startups que lidam com a gente dizem, não, nossa solução é para operadora, nossa solução é para clínicas, tudo sempre voltado para o privado. Não, público, tô longe, tô fora, não quero conversar, porque é Assim, muita melhor não, melhor burocracia, evitar, né? melhor não, vou pegar o cheque. Só que eu digo sempre, quando a gente está acelerando mais, cara, aqui tem um potencial para tu poder atender o poder Total. público também. E pensa o seguinte, tem 50 milhões de vidas na saúde suplementar, tem mais 150 lá na saúde pública, sabe? E essa tua solução não diz assim, Exatamente. é só para esse tipo de pessoa que ela pode servir, ela serve para todos, não só no Brasil, como em outros países, no resto do mundo. Então, ter esse Exato. olhar para o setor público também é importante. Uma coisa que, assim, tá, é difícil, vai ter que passar por licitação, vai ter que ter um processo todo ali para ser feito, mas depois que tu conseguiu passar essa barreira, nossa, as Exato. coisas se replicam, né? A estratégia de Uhum. saúde da família aqui da cidade onde eu tô, cara, provavelmente o processo é muito parecido com a de uma cidade de São Paulo, uma cidade do Paraná, uma cidade os processos, né, governamentais são muito assim. Sim. E às vezes a Exato. A operadora regra, não. E às exato, vezes tem a uma regra operadora geral. não. Às vezes a operadora, Exato. cada uma tem sua forma de fazer sua auditoria, de fazer sua venda, de fazer sua forma. Então, às vezes a gente acha, não, esse setor é mais linear, é mais tranquilo. Não, talvez no privado que tu tem mais liberdade para fazer as coisas da forma como tu entende mais interessante, é mais Sim. fácil ter coisas muito diferentes do que no setor público que tem um regramento que precisa, de certa forma, ser igual, né? Até porque não vou pagar para uma cidade de um jeito, para outra de outro, para outra de outro. As estratégias têm que ser parecidas, né? Exatamente. As regras, de uma forma geral, a gente pode ter regras locais ali, né, uma legislação de direito público numa determinada localidade, mas de uma forma geral os princípios e o trâmite é muito, muito parecido, né? E a gente vê com cada vez mais frequência hoje até disponíveis na legislação, especialmente em âmbito federal, ferramentas e mecanismos que permitem a participação de soluções inovadoras, né, como os contratos Uhum, públicos de solução inovadora, outros que estão mencionados no marco legal das startups, na própria lei de inovação. Então, acho que é super legal você que, querendo ou não, também tem um chapéu de investidor ter essa visão, Rafa, porque às vezes eu sinto que talvez dos próprios investidores haja um sim. potencial distanciamento, porque fazer negócios com o governo, de fato, envolve um grau de risco, né? Você tem que estar Uhum, preparado, você precisa de uma estrutura, políticas internas, você precisa garantir que essa venda né, que essa interação, que essa parceria vai ocorrer de acordo com uma série de regramentos. Mas é o maior mercado do mundo quando você está falando de sim, serviço de saúde, de produtos de uma forma geral, porque é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. é Então, isso aí. ver o governo, né, principalmente o Ministério da Saúde, porque tem esse papel de gestão, ou mesmo uma Secretaria Estadual Municipal de Saúde, como um potencial cliente, eu acho que faz muita diferença nesse desenho de modelo de negócios, porque são barreiras que existem, sem dúvida, assim como as do ponto de vista regulatório, não é Sim, qualquer um que consegue operar nesse setor, mas a partir do momento que você aceita essas barreiras e vence, você se abre para um mercado muito maior, o teu valuation pode ser muito maior, as oportunidades de negócio tendem a ser maiores. Então, entender isso, entender como jogar as regras desse jogo é super legal e muito bacana você, como investidor, ter essa visão e repassar isso, né, para a turma que está empreendendo, porque pode ter muitos benefícios se isso for feito de uma forma adequada, né? Mas para então, fazer isso, ou mesmo para operar no setor privado, tem uma parte regulatória que acho que a gente vai falar bastante aqui, que é bastante relevante, né? é isso aí. Então, empreendedores aí que estão nos assistindo, assim, de, deixem uns minutinhos aí para pensar a respeito disso, né? Não matem Sim, essa ideia de talvez atender o setor público, porque ele pode ser interessante. Mas assim, falamos de regulamentação ali, acho que hoje a ideia da gente fazer um bate-papo justamente para a gente trazer um pouco desses pontos de Anvisa, e não só a Anvisa, mas outros órgãos normalmente públicos, que fazem parte do caminho da vida de um produto de saúde, né? Então, eu me lembro, conversava com um empreendedor no ano passado, acho, num dos nossos bets aqui, ele disse assim, todo mundo reclama da Anvisa, porque a Anvisa aqui, porque a Anvisa ali, não sei o quê. Cara,
a Renata acabou de usar essas palavras. Cara, essas são as regras do jogo. Quer jogar? Isso aí. É isso, É cara. assim. Assim, tu vai ter que te organizar para poder encarar isso. Então, dito isso, né, assim, tem gente que, né, fica esperando, só vou fazer isso quando mudar essa forma. Pô, então talvez tu vai jogar pro acaso, talvez para algo que nunca vai mudar. Ou não, tem que entender, cara, querendo ou não, tu tá fazendo um produto na área da saúde, esse produto vai impactar pessoas, como é que um médico, como é que uma clínica, como é que um hospital vai utilizar aquilo ali, tem que ter uma mínima garantia, até possivelmente depois, né, poxa, daí acontece alguma coisa, o cara vai ser processado, não, mas isso aqui não tinha Anvisa. E aí, poxa, então o hospital, como é que tu aceitou utilizar uma Sim. tecnologia dessas? Então é uma forma também que as instituições, que os profissionais têm de se proteger. Ó, alguém com bastante critério olhou essa tecnologia e disse, ela é segura para um paciente poder usar, né? Mas claro, isso Exatamente. envolve, querendo ou não, às vezes, não só tempo, mas envolve dinheiro também. E aí isso é uma parte que as startups muitas vezes precisam estar atentas, né? Precisa estar no orçamento delas uma boa parte para vencer teste clínico, para vencer processos, né, para vencer todo esse processo regulatório aí que a gente tem. Mas eu queria, antes da gente, né, para entrar, assim, dar um panorama geral, assim, em cima disso que eu Uhum. falei, assim, poxa, eu sou uma startup da área da saúde e eu estou começando a desenvolver um produto. Qual seria, talvez, as primeiras etapas no que diz respeito a regulatório? Estou dizendo lá, vê se o mercado é potencial, mas esse Sim. aspecto regulatório, assim, por exemplo, estou montando um produto, uma solução aqui, o que eu deveria inicialmente fazer no que diz respeito ao regulatório para Uhum. começar a pensar nesse assunto e não deixar isso lá para o final, né, quando já estou quase indo para o mercado, opa, tem que olhar o regulatório também. Tem isso aqui, né? Até porque acho que essa é justamente, Rafa, uma das características que tornam o setor de saúde desafiador quando a gente está falando de empreender, né? Ainda mais quando a gente está falando de venture capital, que as coisas têm que ser rápidas e que você, né, tem que errar rápido para mudar rápido e modelar o negócio, achar um product market fit e todas essas fases que a gente vê de uma forma geral sendo super bem aplicadas em outros setores. A saúde tem uma peculiaridade, especialmente quando a gente está falando de produto como um produto regulado, né? Então, medicamentos, dispositivos médicos, softwares como dispositivos médicos, de uma forma geral, que tem uma fase pré-mercado extremamente relevante. Então, isso é algo que eu acho que tem que ser uma mensagem que precisa ser compreendida pelos empreendedores, empreendedores e pelos investidores e investidoras. Porque às vezes o investidor ou a investidora também olha para aquela startup e fala, nossa, isso aqui até chegar, né, até entender a viabilidade comercial faz parte desse processo quando a gente está falando do setor de saúde. Se a gente estiver falando de um SaaS que não se encaixa numa definição de software médico, que a gente vai falar mais daqui a pouco, um software de gestão, infraestrutura tecnológica, talvez a gente tenha uma flexibilidade maior e essa etapa pré-mercado seja mais enxuta. Mas se a gente está falando de produto que vai ter uma interação assistencial com o profissional de saúde, com os pacientes, existe uma etapa pré-mercado que é um pouco a validação, né, e a avaliação, sobretudo, de basicamente duas ou três características, né, para medicamentos a gente diz que é a qualidade, segurança e a eficácia. Quando a gente está falando de dispositivo médico, inclusive softwares, é principalmente a qualidade e a segurança. Então, a Anvisa, de uma forma geral, acaba sendo um órgão relevante, e acho que a primeira coisa que quem está empreendendo no setor de saúde precisa avaliar durante essa fase exploratória é entender se aquele produto ou serviço é regulado de alguma forma e por quais autoridades, porque a gente tem muitas, né, a gente tem a Anvisa, a ANS, dependendo do que, né, de como isso se encaixa na saúde suplementar, os próprios conselhos profissionais de saúde, que acabam trazendo limitações, né, e requisitos em relação ao que cada profissional pode fazer, né, Conselho Federal de Medicina, farmácia, odontologia, enfermagem, assim por diante, e às vezes esses profissionais são uma peça importante, né, do modelo de negócio, a gente precisa entender se o papel que a gente espera delas é possível ou não, o próprio Ministério da Saúde, tem outras autoridades que incidem sobre todos os setores, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, indiretamente o próprio Poder Judiciário. Então, essa fase de entender aonde eu me encaixo aqui como um stakeholder,
em relação às autoridades que governam não, mas que regulam esse setor, é bastante importante. E se a gente está falando de produto, né, principalmente, como eu disse, dispositivo médico, software médico, medicamento, você precisa demonstrar para a Anvisa que o seu produto tem características e tem condições de ser colocado no mercado de uma forma segura, né? Então, os riscos que sempre vão existir quando a gente está falando de soluções de saúde são muito menores e são controlados em relação aos benefícios que o uso daquele produto pode gerar. Então, quando a gente está falando de medicamento, tem esse ponto da eficácia, né, que é de fato Uhum. demonstrar que aquele princípio ativo, né, aquela molécula atinge aquela determinada finalidade, mas de uma forma geral, a qualidade e a segurança são basicamente você demonstrar que aquele produto, né, ele é desenvolvido e ele funciona sempre da mesma forma, porque você fez ou numa linha de produção específica, num ambiente controlado específico, e você garante que independente de como a pessoa manipular aquilo, né, ou se ela utilizar da forma correta, como está nas instruções de uso, ele sempre vai funcionar da mesma forma. E a questão da segurança é que, enfim, embora a gente tenha riscos, esses riscos são muito menores do que os benefícios. Então, essa é uma análise que a Anvisa faz para os produtos que são considerados regulados, cosméticos têm uma dinâmica muito parecida, saneantes têm uma dinâmica muito parecida, produto de cannabis e assim por diante. Então, essa fase pré-mercado de você preparar essas evidências, submeter essas evidências e ter uma aprovação por parte da Anvisa é extremamente relevante e pode levar um tempo considerável, dependendo do estágio em que se encontra o desenvolvimento do produto, do risco, né, do ponto de vista de classificação de risco do produto mesmo que aquilo tem para um profissional de saúde ou para o próprio paciente. Então, isso pode mudar de uma forma geral, mas o importante é a gente saber duas coisas, né, nessa situação. Que se a gente tem um produto nessas condições, a gente tem nessa fase pré-mercado, né, que é antes de você comercializar o produto, a necessidade de uma regularização de você, enquanto health tech, enquanto companhia, né, enquanto sociedade, licenças enquanto empresa que eu preciso obter, Uhum. porque não é qualquer empresa que está livre para desenvolver atividades no setor de saúde, isso requer licenças específicas que estão pontuadas de acordo com requisitos, né, nas normas da Anvisa ou em normas locais ou mesmo em legislações federais ou locais, e você precisa ter a regularização do produto, que são coisas diferentes, né? No caso da empresa, a autoridade quer entender se aquela empresa, de fato, tem condições de realizar aquelas atividades com aquele tipo de produto, e, portanto, você provavelmente vai ter que indicar uma pessoa que é responsável técnico por aquele produto, porque é um produto ou um serviço muito específico, e no caso do produto, o que você demonstra são aqueles pontos que eu mencionei, qualidade, segurança e eficácia em relação ao uso daquele produto nas circunstâncias que você define ali como sendo possíveis do ponto de vista de instruções, né, de uso, limitações e assim por diante. Então, acho que ter essa consciência de novo, do ponto de vista até de pipeline, né, de construção do case, de como que você vai fazer uso do seu investimento, dos fundos que você levanta, é bastante importante, porque você precisa estar com essa capacidade, né, em termos de infraestrutura, seja física, seja tecnológica, seja de pessoal, seja de processos, para começar o negócio, né? Uhum. E eu sempre falo que não termina aí, porque É. quando você obtém essa regularização e coloca o produto no mercado, muito provavelmente você vai ter regulações incidindo sobre esse produto durante todo o ciclo de vida, né? Então você vai ter que ter um cuidado com a farmacovigilância, se você estivesse falando de um medicamento, de tecnovigilância, se você está falando de um dispositivo médico. Existem regras específicas que também precisam ser cumpridas nesse momento. Então, acho que faz parte desse mapeamento e dessa avaliação do que é um produto, como ele seria viável, ter um pouco dessa visão geral. E o outro ponto que eu ia falar, que é bem menos jurídico, mas que eu tenho provocado muitos empreendedores e empreendedoras, é entender quais são os incentivos para aquele produto voar, né? Para aquele produto, para aquilo sair do papel. Porque às vezes
e às vezes é frustrante para mim também, imagino que para outras pessoas, você ter produtos que são excepcionais, que, enfim, melhoram a vida do paciente, que tornam a vida do médico mais eficiente também, que melhora, é mais transparente, mais qualidade, mais acesso, e às vezes mesmo assim o negócio não sai do É, papel, não tem como a gente fazer, assim, é difícil às vezes de você conseguir achar uma métrica, uma metodologia, o tipo de cliente certo. Então, pensar um pouco com essa cabeça de o que que cada um ganha com esse produto, né? Quais são os incentivos que a gente tem para aquilo ir na direção que a gente quer ou não, e como é que a gente ajusta esses incentivos de uma maneira correta e coerente para fazer o negócio voar, eu acho que tem sido uma etapa bem relevante, assim, para garantir o sucesso desses modelos de negócio. Quanto mais inovador, maior eu acho que essa preocupação, porque a tendência é a gente ficar no status quo, né? Para a gente mudar isso, a gente precisa criar incentivos na direção correta. é. Não, eu acho que esse dá um outro episódio, né? Só Sim, essa discussão dos incentivos, assim, mas de sim, fato, a questão, o que acontece muitas vezes é o empreendedor começa com a ideia e ele não faz esse dever de casa de entender a jornada como um toda, e claro que o que sim, tu está fazendo é muito importante. Só que quando tu olha o que que isso vai impactar aqui, o que que vai impactar ali, o quanto que isso vai retirar, porque às vezes é um rouba-monte, né? Cara, tô tirando exatamente, dinheiro de um montinho lá que não vai ficar muito feliz ao perder aquilo. E como é que tem exatamente, força suficiente para poder, seja força de, de, de narrativa, né, das pessoas querendo aquilo, ou não, aquilo ali ainda é uma uhum, decisão que não cabe à startup ou à pessoa, às vezes até o cliente, né, o paciente fazer. Então aqui é um ponto importante, até uma boa ideia para a sim, gente fazer uma discussão em cima só é, disso, porque realmente faz muito sentido. Até há poucos dias atrás a gente olhava assim, num procedimento de uma outra forma de fazer. Assim, cara, esse procedimento funciona, ele dá o resultado, ele dá a segurança, né? Por que que eu vou fazer de uma outra forma que talvez bem madura, talvez daqui a 5 anos todo mundo vai dizer, nossa, te lembra quando a gente fazia daquele jeito? Nossa, que jeito antigo, né? Que jeito... Mas até ter uma boa parcela de pessoas que chegar testa nisso. e usa e vê que funciona tão bem quanto, o cara vai dizer, não, não, vou ficar aqui no meu... Safe, safe side, Porque daí eu não total. coloco ninguém em risco, eu não corro risco de ser processado, não, sabe, não tem um monte de coisa. Então, o simples fato, às vezes, não é nem de dizer se o incentivo é ruim ou não, é identificar ele. Porque o que a É gente isso, percebe, às vezes, tá fazendo um produto. Cara, tu já viu em que calo tu vai pisar quando isso aqui, se isso aqui... é Eu isso. sempre digo assim, imagine que tu tivesse recursos limitados e tu pudesse colocar o teu produto no mercado amanhã. Quem ele impactaria? Positivamente e negativamente. E aí Exato. faz esse jogo para ver o quanto tu consegue olhar. Mas E o é que um pouco a eu... empatia, né, de você olhar. Se você É, tivesse talvez no lugar dessa outra pessoa, você também ia exato, pensar da mesma forma. exato. Então, É, como é que você consegue achar uma composição, assim, quando a gente pensa na própria discussão de Open Health, por exemplo, interoperabilidade. Cara, todo mundo sabe que vai uhum. ser bom para gestão de recursos do paciente, todo mundo sabe. Agora, a gente tem incentivo para isso acontecer, né, da Quem forma que a vai gente dar o tem primeiro hoje? passo? Porque aquela coisa, eu dou, mas tu Exato, vai dar também, aí eu faço tudo aqui, te dou, daí tu não vai dar os teus, e aí como é que vai ficar? Então parece que assim, exatamente, todo mundo vai pular na água junto, mas assim, até cair, ninguém se vai que tu não pula também. exato, Então, é o exatamente. ponto. Mas deixa eu te falar, eu acho que tu tocou nos pontos ali, no que diz respeito a regulamentações, e acho que eu queria que tu dividisse um pouco essa parte do software as a medical device. Então, a gente tem muito Uhum, empreendedor que está desenvolvendo sistemas e softwares, e às vezes acha que não precisa, mas entra uhum, um pouco nesse essencial que tu falou, dos produtos em si, porque ali, nessa parte de produtos, fica muito clara essa parte de, ó, a indústria que vai fazer é um registro, e o teu produto é um outro registro, né? Só separar um pouco essas duas e talvez até, antes disso, explicar as 4 divisões, né, que a gente, classe um, classes de classe risco. 2, as classes de risco, pro empreendedor Uhum. que está escutando a gente até entender, meu fica na 2, meu fica na 3, como é que ele consegue entender isso, assim, para poder se preparar para o que vem pela frente?
Super, acho que faz bastante sentido. Até porque quem for olhar, né, tiver curiosidade, quiser estudar ali para se preparar em relação às regulações que a gente tem hoje, pode ser que ache um pouco estranho, porque esse mesmo tipo de produto, essa mesma categoria, por assim dizer, ela ganhou diferentes definições ao longo do tempo. Então, dependendo da época em que foi escrito, você vai encontrar uma definição diferente. Então, a gente ter hoje a definição que a Anvisa estabelece é dispositivos médicos, que é uma grande e ampla categoria de produtos. É basicamente qualquer produto. A ideia é que eu vou falar de uma forma ampla, não vou entrar tanto no detalhe da definição do ponto de vista regulatório, mas é o produto, um instrumento, material, pode ser um próprio software, plataforma, sistema, e aqui também se incluem, por exemplo, dispositivos in vitro, que são utilizados num contexto de assistência à saúde. Então, prevenção, diagnóstico, monitoramento, reabilitação, anticoncepção, reabilitação já falei, mas tem monitoramento de doenças, é, em diferentes etapas e em diferentes situações, não precisa necessariamente ser um equipamento ou um produto que seja utilizado pelo profissional de saúde, pode ser que ele seja algo direto para o consumidor, então isso também pode ser considerado um dispositivo médico. Em outros momentos, a legislação chamou isso de produtos para a saúde, que era uma coisa um pouco mais ampla, acho que dava um sentido de amplitude maior. Hoje em dia, inclusive, tem gente que fala, mas o meu produto ele é odontológico, e a definição é dispositivo médico. Mesmo assim, se encaixam. Acho que é uma mudança de terminologia, mas envolve literalmente qualquer tipo de produto que não seja um medicamento, né? Ou outra categoria, como um cosmético, e assim por Uhum. diante, mas que não é um medicamento que tem essa função de ser utilizado num contexto assistencial, seja no ambiente hospitalar, extra-hospitalar, seja um dispositivo de diagnóstico in vitro, e daí tem uma regulação específica. É, então, só para eu não me perder no ponto das definições, hoje, essa grande, né, e ampla possibilidade aqui de lista de produtos regulados, a gente classifica como dispositivos médicos, independente de ser utilizado por outros profissionais de saúde, por assim dizer. Uhum. É, antes isso era chamado de produto para saúde, e antes disso era chamado de produtos correlatos. Então, na legislação lá de 1960, 70, a gente vai ver produtos correlatos e não dispositivos médicos. Mas tudo isso é uma coisa só, que é, como eu disse, tudo que funciona nesse ambiente assistencial, né, que pode ser hardware ou software, e que não seja um medicamento, então não tenha um meio farmacológico e que seja utilizado, né, para monitoramento de doenças, investigação, reabilitação, diagnóstico, tratamento, enfim, qualquer fase desse processo assistencial de saúde. Então, essa é uma grande categoria, e daí dentro dessa grande categoria a gente tem outras subcategorias. Então, uma Uhum. subcategoria, por exemplo, é a de dispositivos médicos in vitro, como eu mencionei, que são aqueles testes que contam ali com uma interação, né, físico-química entre uma substância e uma parte do nosso material biológico, que pode ser saliva, pode ser xixi, pode ser, enfim, ou qualquer outro material biológico, sangue, por exemplo. E é uma outra subcategoria disso são os softwares que funcionam como dispositivos médicos, que a gente chama de softwares a medical device. Então, a gente tem hoje uma grande quantidade de aplicações, softwares, algoritmos e aplicativos que estão sendo desenvolvidos no ambiente de saúde que são muito consistentes com essa categoria de softwares a medical device, né? E aqui vou citar alguns exemplos para tentar tangibilizar um pouco, porque eu sei Uhum. que isso pode ficar um pouco Sim. aéreo, né? Então, o aplicativo que faz a triagem de sintomas, né, de uma forma automatizada, que dá possíveis diagnósticos, que faz a automatização de uma linha de cuidado, o software que funciona como uma calculadora para dosimetria de medicamentos, né, a quantidade de medicamento que eu preciso ingerir, considerando determinados biomarcadores ou fatores que estão sendo monitorados, o software que faz, muitos dos softwares que fazem a leitura de exames automatizados, de uma forma automatizada, Uhum. softwares de navegação cirúrgica, terapias digitais que usam, por exemplo, realidade aumentada para questões que envolvem saúde mental, ou o que a gente mais Uhum. tem visto aqui em terapias digitais envolve, eu acho que, tratamento de PTSD e outras condições de saúde mental,
Mas esses acho que são os principais, assim, um software que faz um monitoramento, por exemplo, de sinais vitais. Eu sempre dou o exemplo dos smartwatches, né, por conta das funcionalidades que alguns têm de eletrocardiograma, o oxímetro, tudo isso, por mais que você não dê um diagnóstico, mas que você dê uma evidência que pode ser considerada, né, para fins de tomada de decisão clínica, por exemplo, por um profissional de saúde, ou que, mesmo que não seja um diagnóstico fechado, porque na prática, de fato, o diagnóstico sempre vai ser feito por um profissional de saúde, mas que tenha essa indicação que vai ser interpretado neste contexto, vai ser considerado um software as a medical device. E aqui é importante a gente ter em mente que o Brasil regula dessa forma, o FDA regula dessa forma, a Uhum. autoridade europeia regula dessa forma, existe uma convergência muito grande, um entendimento muito grande das autoridades sanitárias de uma forma geral no mundo inteiro de que quanto mais digital for a jornada dos pacientes, maior vai ser a incidência do uso desses aplicativos, desses softwares, então eles já entenderam que isso é muito do que eles vão passar a regular daqui para frente, né? Inclusive, a gente vai ter situações em que uma terapia digital pode ser utilizada de uma forma associada ou mesmo até substituir um determinado Um medicamento. medicamento. A gente pode ter um companion diagnostics, né? Que é quando você utiliza um teste diagnóstico para entender se aquele é o melhor medicamento para a pessoa ou não. Uhum. Então, tem um mundo de possibilidades aqui, e eu acho que essa é a principal diferença, digamos assim, dentro dessa categoria. Cada uma agora tem regulações específicas, então a gente tem um regulamento técnico geral de dispositivos médicos, que é a RDC 751 de 2022. Nessa regulação, a gente tem 22 regras que são utilizadas pela Anvisa para estabelecer a questão da classificação de risco, né? Porque a gente vai entender que um exame, por exemplo, de diagnóstico de in vitro que é vendido na farmácia, não tem o mesmo risco que um tomógrafo ou que um equipamento que tem uma ação ionizante que é utilizado num ambiente regulado e com licenças específicas num hospital. Para isso, a Anvisa trabalha, e a maioria, né, das agências reguladoras ao redor do mundo trabalham com essa dinâmica de classificação de risco, que até é muito que está sendo discutido no âmbito do projeto de lei de inteligência artificial. Quanto maior for o risco daquele produto, e daí aí no caso do algoritmo, mais critério, mais requisito a gente vai ter para garantir que aquilo está sendo utilizado de uma forma adequada. Então, aqui, trazendo de volta para a realidade de Anvisa, a gente tem classe 1, 2, 3 e 4, sendo que a classe 1, né, é a classe de menor risco, classe 2, médio risco, classe 3, médio para alto, e classe 4, alto risco, né? E daí, de uma forma geral, a gente tem dois caminhos de regularização. Se a partir daquelas regras, né, que a gente tem na regulação atual para entender qual é a classe de risco, eu fico classificado como classe 1 ou 2, eu vou me regularizar num regime de notificação, que requer uma série de submissões e de informações técnicas para a Anvisa a respeito, né, do desenho daquele produto, instruções de uso, em que condições eu uso ou não, como é que ele funciona, como é que eu estou demonstrando a qualidade e a segurança, mas ele é um regime mais rápido, principalmente, menos burocrático, eu diria, de regularização, porque a partir do momento que você submete esse pedido, a Anvisa tem 30 dias para entender se ela te dá aquela notificação ou não. Então, ele é bem mais rápido do que Uhum. o regime que é aplicável aos produtos de maior risco, que são classe 3 e 4, em que você tem uma obrigatoriedade maior em termos de submissão de documentos. Você, no caso de dispositivos médicos, classe 3 e 4, é inerente que você vai ter que fazer determinados ensaios clínicos e determinadas validações. Às vezes não precisa ser aqui no Brasil, pode ser um ensaio lá fora, mas você vai ter que recepcionar isso, né, de alguma forma, e demonstrar que houve algum tipo de validação e algum ensaio perante a Anvisa, e aqui o prazo pula para 360, 365 dias. Então, é um regime bem mais burocrático por conta dessa questão da classificação de risco, né? Então, e daí é importante também a gente ter em mente que a gente não escolhe a classificação de risco, Bem, né? A gente se sujeita à classificação de risco de acordo com as funcionalidades do produto. Então, se as funcionalidades que eu crio, né, para o meu produto, seja ele hardware ou software, me encaixam numa classe 1 e 2,
eu vou por esse caminho da notificação. Se eu me encaixo, né, pelas funcionalidades, pela forma como o meu produto funciona, pelo que ele entrega, né, no final do dia, para uma classe de risco maior, que é 3 e 4, eu estou sujeito obrigatoriamente a esse regime de registro. Então, isso é importante da gente ter em mente, porque a gente consegue, no máximo, mudar quais são as funcionalidades. Mas se Sim. eu tiver um produto que, para todos os fins, é classe 3 e quiser regularizar como uma notificação, não vai rolar. A Anvisa, em algum Uhum. momento, vai identificar isso e vai falar, você tem que ir por esse outro caminho. Então, é importante a gente ter isso em mente, até porque isso pode mudar quais são os documentos que você precisa para esse processo de submissão. De uma forma geral, a maioria dos softwares que a gente fez até hoje, que a gente avaliou e tem ajudado, né, empreendedores e empreendedoras caem na classe de risco 1 e 2. Na maioria das vezes, realmente, os softwares da Medical Device está sujeito a um regime de notificação, mas a gente já viu situações em que, por exemplo, você tinha um algoritmo que não tinha nenhum tipo de supervisão humana e que a Anvisa entendeu. Isso aqui vai ter um risco maior, seria um classe 3, e, portanto, estaria sujeito a esse outro registro, esse outro regime, que é o de registro. Então, ter essa definição, e é uma coisa assim, meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente precisa entender o quanto antes aonde que as funcionalidades que a gente está desenvolvendo se encaixam, para entender o quanto que eu vou precisar investir em termos de pessoal, de esforço técnico, infraestrutura, investimento de uma forma geral, porque pode ser que eu precise fazer um ensaio clínico, às vezes eu vou conseguir utilizar a literatura que já está disponível, o nível de informação que eu vou submeter é diferente. No caso, por exemplo, de um produto que está sujeito à classe de risco 3 e 4, eu preciso de um certificado de boas práticas de fabricação, mesmo para software, por mais maluco que isso pareça, porque né, a gente não fabrica um software, a gente desenvolve, mas se cai numa classe de risco 3 e 4, esse é um outro documento que a gente precisa obter. Então, acho que ter essa definição é o mais importante, assim, quando a gente está falando de softwares a medical device. Eu acho que aqui cabe também a questão até aquilo que nós falamos no início, né? Se tu tem esse assunto, sei lá, quando tu tá criando uma startup, tu tem, como é que vai ser meu produto, qual vai ser meu mercado, qual que é o time necessário, e, assim, invariavelmente alguém vai ter que entender de regulamentação, ou vai ter que ter um Sim, parceiro muito forte ali para ter junto, até estrategicamente, né? Sabendo que um classe 3 pode demorar mais tempo, tem como eu lançar um classe 2 para uma poder versão, uma exato, versão mais reduzida, que já resolve um problema, que já tem interesse pelo mercado, para depois eu exato, poder, talvez até nesses clientes que eu já tenho relacionamento, montar esses outros testes para poder levar o meu sonho grande lá, digamos assim, aquilo que eu realmente estou imaginando. Então, exato. E tem uma outra coisa que é importante também, que sempre existem opções, né? Às vezes eu falo com o empreendedora, tipo, eu quero saber o que eu preciso fazer, e daí eu falo, assim, a gente tem alguns caminhos disponíveis, né? Estruturas possíveis que a gente pode analisar para estruturar um negócio. E uma alternativa que é uma exceção que a regra de software as a medical device traz é quando eu desenvolvo um software que é consistente, ele é um software as a medical device, mas eu utilizo ele apenas para uso in-house. Então, eu sou um serviço de saúde e eu utilizo com os uhum, meus próprios pacientes. E isso a gente tem discutido muito com clientes, porque às vezes é uma alternativa, uma estrutura alternativa e pode ser intermediária, pode ser que sejam, no fim, dois produtos diferentes, que é quando eu me licencio, né, me estruturo como um serviço de saúde para ir a mercado, começar a atender pacientes e, às vezes, concomitantemente, eu vou perseguindo essas licenças e outros documentos, outros requisitos que são necessários e que podem ser mais demorados quando a gente está falando da regra geral de softwares da medical device. Mas isso não se aplica a todos os casos, ele é realmente uma exceção, tem requisitos específicos na regulação para entender se você se encaixa aqui ou não, e mesmo um serviço de saúde você também está sujeito à obtenção de licenças. Então, é importante a gente ter em mente que existem possibilidades, mas que só no caso a caso a gente vai conseguir entender o que é melhor, e daí sempre vai ter um upside e o downside de cada uma delas para a realidade de cada um, né? sim. Aqui falando um pouco de hardware, né, de dispositivo,
tu mencionou ali no início um pouco, e só para a gente passar rapidamente que seja pelo esse assunto, né? Existe uma licença para a produção, né? Então, assim, a indústria, Uhum, existe a licença do produto, né? Às vezes o isso, pessoal, terminei de licenciar meu produto na Anvisa. Não vai ser tu que vai fazer, né? A startup às vezes, não, mas eu vou registrar no meu nome. Daí eu falo, não, tu vai registrar no teu nome se a indústria tiver no teu nome. Não, mas eu vou exato, produzir com a Renata Industries, não sei o que. Não. Então é a Renata que vai ter que encaminhar esse produto e tu vai ter que sim, fazer um contrato amarrando tudo isso. Queria que tu passasse um pouco a sim, dinâmica de quem está desenvolvendo um hardware e decidiu encontrar uma indústria já estabelecida para fazer esse produto para ela. Porque eu acho que às vezes a gente ainda gera muita dúvida. Assim, eu já conversei com o sim, empreendedor. Não, nós estamos levantando dinheiro para fazer nossa própria indústria. Eu falei, tem certeza? Sim, acho demais essa ideia, assim, mas o quanto de dinheiro e o quanto de tempo tu tem para deixar uma indústria pronta para tu poder, sim, depois disso, encaminhar o teu produto a partir desse uhum, CNPJ para poder ser liberado para a Anvisa. Então, eu tenho percebido algumas empresas terceirizando a produção inicialmente para ver sim. se o produto vai escalar para depois, talvez, não, agora faz sentido ter uma indústria própria. Que só trouxesse um pouco dessa dinâmica, porque eu acho que ela é importante, assim, tem muita gente que fica sabendo muito tempo depois sobre isso e meio que Sim, mela os planos, assim, de quem, eu não tinha pensado é, sobre é que era um, é assim, um eu quer dizer, balde de água fria, né? né, mas como não, né? Às vezes a gente pergunta como, mas Sim. enfim. Mas eu acho que é ótimo você ter tocado nesse ponto, Rafa, e é importante a gente até ter em mente que isso serve tanto para o hardware quanto para o software. Então, Boa. às vezes a gente fala com o empreendedor, e você fala, cara, mas eu vou ficar um ano licenciando esse negócio, e assim, a gente tem visto uma dificuldade bem grande em relação às vigilâncias sanitárias locais, que é efetivamente quem emite a primeira licença para você conseguir daí a licença federal, né, que é necessária para esse tipo de atividade com produtos regulados, né, seja hardware, seja software, que se encaixe na definição de dispositivo médico. Isso tem sido desafiador para a vigilância sanitária também. Então, tem Uhum. vigilância sanitária que a gente já ouviu que não sabia o que era o software médico, né? E para a gente ganhar essa atração, né, colocar o negócio no mercado de uma forma totalmente regular, a gente tem uma outra estrutura, de novo, acho que volta nessa questão das alternativas, né, que é contratar uma empresa que já tem essas licenças e que vai atuar enquanto detentor da minha notificação ou do meu registro perante a Anvisa. Porque, como a gente falou no início do papo, não é qualquer empresa que pode exercer esse tipo de atividade de uma forma livre, né? Atividades que envolvem fabricação, transporte, distribuição, agora no caso de software, né, o desenvolvimento, extração, qualquer importação, exportação, todo tipo de atividade que tem contato com esse tipo de produto regulado é também regulada e, portanto, está sujeita à obtenção de licenças. Então, o que a gente faz muitas das vezes é achar uma empresa que tenha já essas licenças para operar como uma distribuidora de dispositivos médicos ou um fabricante de dispositivos médicos, que também tem graus diferentes, são licenças diferentes, né? Para atuar como sendo detentor dessa notificação ou desse registro. Então, às vezes, a empresa que desenvolveu não é efetivamente quem vai ser o detentor e tem uma série de cuidados que a gente precisa ter para que isso seja feito da forma correta e adequada, né? Então, tem uma série de informações que são sensíveis, informações que são, né, sujeitos à propriedade intelectual dos desenvolvedores, que vão precisar ser compartilhados, porque essa entidade precisa dessas informações para submeter o dossiê perante a Anvisa. Uhum. Tem uma série de cuidados em relação a tudo que vai acontecer com esse produto no mundo real, se tiver que fazer um recall, né, e daí existe recall de software, né, inclusive os Estados Unidos, o FDA costuma lançar umas estatísticas e o número de recalls de software as a medical device lá está altíssimo, eles estão É. bem preocupados em como endereçar isso, qualquer tipo de informação, né, ou questionamento que a Anvisa faça em relação ao produto, a qualquer momento, precisa ser respondido pelo detentor dessa notificação, desse registro, eventuais processos administrativos, né, que discutam se houve uma potencial violação de qualquer uma das muitas obrigações que a gente tem aqui, você vai ter um casamento com Uhum. alguém Um que terceiro, vai que não é teu atuar por sócio você. muitas vezes, né?
É exato, não precisa ser sócio, mas pode até ser que seja um sócio. Então, a preocupação que a gente tem, né, nessas situações de ter um contrato muito bem escrito, muito bem negociado, muito bem amarrado em relação ao que esse terceiro pode fazer em seu nome ou não, e qual é o processo de governança para liberar qualquer tipo de informação a respeito do teu produto, responder qualquer tipo de questionamento que receba de um consumidor, de um competidor, de uma autoridade e assim por diante, ele realmente, assim, essas parcerias, elas serão interessantes e serão benéficas quando você tem um contrato bem escrito. Se você deixa o negócio solto, a chance de você ter problema é muito maior, porque esse contrato, você não tem um contrato regulando como que isso vai acontecer, e às vezes cada um vai achar que é melhor fazer de um jeito. É. Então, a recomendação que eu pessoalmente sempre faço nessas situações é, sim, isso é uma alternativa viável, totalmente possível, tanto para software quanto para dispositivo médico. É importante a gente entender se esse terceiro tem capacidade o suficiente, tem a licença necessária para o seu tipo de produto, né, porque vai depender muito da onde esse software foi desenvolvido, se foi aqui ou se foi lá fora, ou a própria questão do hardware, se a linha de fabricação que essa empresa tem é consistente com o teu tipo de produto, não é pura e simplesmente só uma questão de licença, né, tem uma Uhum. minúcia ali de fato, essa pessoa pode me representar porque ela tem as condições que estão previstas na regulação, mas sobretudo em relação a esse contrato, assim, como vão ser feitos os pagamentos, né, qual vai ser a governança a nível de tomada de decisão, por exemplo, para fazer as alterações pós-registro, alterações no produto quando ele já está no mercado, que você precisa de alguma forma informar a Anvisa, tudo isso você vai fazer em conjunto com uma segunda pessoa. E para você ter essa segurança de que essa pessoa vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, no prazo que você quer, isso precisa É, estar muito bem pactuado, assim. Então, é uma alternativa que eu acho que é super benéfica para quem tem uma oportunidade e quer regularizar isso, então faz esse contrato, regulariza o produto via, né, a notificação ou o registro e consegue já comercializar de uma forma regular, mas às vezes você consegue pensar em outras estruturas intermediárias e alternativas até eventualmente licenciar o seu próprio estabelecimento, né, a sua própria empresa para chegar lá e ter tudo redondo e tudo dentro de casa. é. Não, porque eu costumo dizer assim, dois pontos a respeito disso, né? Tem founders que passam por aqui e dizem, Rafa, já conversei com 20 indústrias. Assim, 20, 25, 30. Eu ainda não achei indústria, assim, que eu entendo que seja segura o suficiente para eu abrir minha propriedade intelectual, né? E para Exato. eles serem os meus parceiros na construção. Aí tem aquela coisa, o contrato não pode ser nem tão livre a ponto do cara poder cansar, não vou mais produzir para ti, porque agora vem um outro produto aqui que vai ocupar a minha linha de produção e tu não tem Exato. mais um cara para produzir para ti. Mas também não pode ser um Uhum. contrato impossível de tu cancelar, porque daqui a pouco tu achou um outro fornecedor, um outro parceiro, ou tu mesmo vai montar a tua linha industrial ali, e aí tu Sim. acaba não colocando, né? Então acho que aqui tem alguns pontos ali que Sim. precisam ter bastante E é cuidado. E eu acho que assim, é caso a caso, assim, eu falo, para quem gosta de escrever contrato, que é o meu caso, que faz transação e assim por diante, essa é a beleza, né, do contrato, porque tem gente que costuma pensar que os contratos vão ser todos iguais, enfim, a dinâmica é a mesma, não é a mesma, acho que cada um vai ter ali interesses, incentivos diferentes, então ter isso muito claro para refletir no papel, saber quais são as coisas que você pode abrir mão e quais são as coisas que são inegociáveis, Uhum. ter essa flexibilidade e, sobretudo, querer manter uma boa relação durante esse contrato para evitar uma discussão sobre a interpretação desse contrato depois, eu acho que é essencial e é É. um aprendizado, assim, um guia, né, um pilar muito válido nessa jornada aí. Eu particularmente eu acho interessante esse caminho, porque por mais assim cuidadoso que ele precisa ser, porque vamos lá, tu tem uma startup, tu tá no laboratório desenvolvendo um negócio, um dispositivo super legal. A partir de agora tu tem uma indústria, tem um outro tipo de colaborador, é um outro tipo de procedimento que talvez Exatamente. demorou 2, 3 anos para desenvolver aquele produto e agora tu tem uma nova empresa, tu tá começando de novo, sabe? Problemas que Sim. tu não tinha, tu vai começar a ter agora, desafios e coisas. Então, às vezes, a indústria está muito mais
Cara, tem 100 funcionários, 10 estão só no regulatório, só cuidando dos aspectos Só técnicos. cuidando o que você precisa atualizar naquele registro, porque assim, isso é Então, algo que me chama muita atenção, assim, que a gente tem feito muitos trabalhos, que é quando o algoritmo, né, e daqui, parênteses, né, um ponto importante, o que você regularizou é o que vale em termos de autorização. Então, se você desenvolve uma nova funcionalidade, se você tem uma mudança substancial, eventualmente você precisa precisa. pedir uma alteração do seu registro, você precisa submeter uma nova notificação. Às vezes, por conta dessa nova funcionalidade que você desenvolveu, aquele produto não vai ser mais classe 2, ele vai ser classe 3, você vai precisar migrar para um regime de registro. Então, esse pós-mercado é bastante intenso também, né, no que diz respeito a essa atividade regulatória. Então, é importante ter essa consciência de que talvez muitas coisas não vai fazer sentido terceirizar, né, Uhum. porque você precisa estar no dia a dia entendendo o que você precisa tomar em termos de medida para garantir a regularidade desse produto. É isso aí. Maravilha. A gente está indo já pro finzinho. Eu falei, cara, esse bate-papo vai voar, porque o tema Sim. ele é amplo, ele é importante, ele tem um monte de questões, mas tu bateu numa tecla lá no início que eu queria finalizar, talvez, com ela. O apetite de investidores para startups que necessitam desses prazos e que, às vezes, não, isso aqui vai demorar muito, isso aqui, o caminho é muito complexo, não gosto, não quero, vai demorar muito para começar a Uhum. gerar receita. Então, assim, poxa, olha tudo que a gente falou até agora. Obviamente, está implícito em tudo que a gente falou que, assim, precisa recurso para fazer isso. A Exato. gente não emitiu uma nota fiscal ainda. A gente fez tudo isso sem emitir uma nota fiscal, sem receber um recurso que não seja um prêmio, que não seja um fomento, que não seja, né, uma Sim. pesquisa, alguma coisa assim. Uh, e conselho talvez a gente possa dar, assim, porque a gente gosta aqui de fazer esse tipo de investimento, porque a gente está Sim. olhando médio e longo prazo, assim, a gente É quer ver isso. soluções que realmente possam impactar ali na frente, e que de uma forma ou outra eles vão ter esse momento de receita e de Total. valorização. Você tem que Uh, ter mais paciência do que outros setores, mas isso. Então, o assim, benefício vem. eu queria, da minha parte, né, tanto do founder, de colocar no seu business plan lá, vai passar por regulamentações, eu preciso de no mínimo tanto, porque eu já conversei com a Renata, já conversei com outro escritório, já conversei lá com o mentor do Pacto Tecnológico que eu tô a respeito disso. Ele disse, Uhum. cara, um projeto assim, tu vai precisar de 200, 300 mil na fase, seja com teste clínico depois, minimamente, para tu não achar também que, estamos fazendo, lá na frente a gente olha. E pro investidor também, saber que, quando tu vai investir, pergunta sobre a regulamentação. Às vezes, às Exato. vezes o empreendedor também tá assim, não, isso aqui é simples, vai ser rápido e coisa. E a gente mesmo já olha assim, não, em janeiro do ano que vem, estamos em julho, em janeiro do ano que vem eu vou lançar. Tá, como é que tá a tua Anvisa? Não, a gente ainda tem que finalizar o teste clínico, fazer o que. Tá, então assim, não quero te desanimar, mas eu acho que essa previsão, não que o produto não seja bom, não que a gente não vai investir, Exato. mas assim, tu tem que ter no teu roadmap que em janeiro, se tu tá Sim. contando com a receita que vai começar em janeiro, para tua empresa ficar de Uhum. pé, talvez vai ter problema. E aí o investimento não foi ruim porque o produto não era bom ou porque demorou, mas porque o cara não conseguiu adequar o fluxo de caixa dele, digamos assim, para aguentar esse processo regulatório todo que ele tem. Então, sei lá, que Sim. mensagem a gente poderia deixar para os investidores, assim, para que eles comecem a construir teses que olhem para esse tipo de negócio, né, para gerar um pipeline de soluções que vão impactar a saúde, assim, para não ser mas que a gente tenha hardware mesmo, que a gente possa ser um país que também Sim. produza alta tecnologia, digamos assim, e não apenas importe ela, né? Exato. Acho que a primeira mensagem que eu deixaria é: todo mundo faz assim. Não, isso aqui não é uma jabuticaba brasileira. Todos os investidores que investem em medtechs, biotechs, healthtechs que se encaixam nessa definição de software ou um dispositivo médico, hardware ou software de uma forma geral, todo mundo passa por esse processo. Então, não é que o investidor brasileiro está sujeito, ou o empreendedor, investidores estão sujeitos a regras diferentes. A regra do jogo é essa, e essa Uhum, é a regra do jogo no setor de indústria de saúde há muito, muito tempo. Inclusive, maravilha. hoje em dia a gente está passando por um processo em que essas regras estão sendo Simplificação. flexibilizadas. Hoje a gente
tem uma série de iniciativas, por exemplo, de regulatory reliance, para você recepcionar um dossiê que já foi aprovado por uma agência reguladora que a Anvisa entenda equivalente, dispensa de requisitos, prazo definido, gente. Tinha época que a gente nem sabia em quanto tempo o negócio ia sair, hoje em dia tem um prazo máximo para a Anvisa deliberar. É, eu acho que a mensagem que eu deixo é: tenha consciência de que esse é um setor diferente e que os ganhos são diferentes também. Né? Só que esses ganhos a gente vai experimentar a longo prazo. Se você entrou lá no início, pode ser que você consiga ter um ganho maior lá na frente, porque você entrou lá atrás. Se você quer entrar já Uhum, mais perto da cara do gol, pode ser que você já não vai conseguir entrar em condições que sejam tão benéficas, né, do ponto de vista de retorno e de investimento. Mas saiba que, assim, essa é a regra do jogo e que a gente precisa entender essa diferença e reconhecer isso como uma barreira de entrada, né? E toda barreira de entrada, a partir do momento que você passa essa barreira, isso passa a ser positivo para você, isso. né? Porque você pode levantar e falar, cara, eu passei por esse processo aqui, eu consigo fazer negócio com empresa grande, com empresa multinacional, porque eles vão cobrar esse tipo de adequação, eu consigo fazer negócio com o governo, porque a premissa para eu participar de um processo licitatório, para qualquer tipo de parceria, é que eu esteja regular. Então, você entra num big league, assim, sabe? Passar por Uhum, isso, e acho que essa é uma diferença que eu tenho visto de uma forma mais recente para cá. Acho que hoje a gente está começando a entender que, sim, é burocrático, sim, muitas vezes é ruim, sim, é difícil, sim, pode melhorar e muito. A gente tem como missão, acho que, né, sempre querer melhorar as regulações para tornar esse ambiente melhor, mas vem melhorando. E assim, o bonde está passando rápido. A partir do momento que você entende que isso pode ser positivo para você, você começa a entrar num outro nível de valuation, de investimento, qualidade de cliente, segurança para você fazer determinados outros tipos de produto, para firmar outros tipos de parceria. Então, acho que eu olharia isso de uma forma, né, paciente, do ponto de vista de investimento, sabendo que as métricas serão diferentes, mas que se uhum, a gente está falando, por exemplo, de um software as a medical device, né, tudo que for produto, você tem um alto potencial de internacionalização, porque o que é um software as a medical device aqui, provavelmente vai ser nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Canadá, e isso, uhum, quando a gente compara, por exemplo, com um software de gestão, de infraestrutura tecnológica, que também tem os seus pontos positivos, pode ser que você tenha um menor potencial de internacionalização. Então, acho que é saber entender quais são os pontos positivos, os upsides de investir nisso, ver se faz sentido para a tese daquele investidor, sim. daquela investidora, e se fizer sentido, cara, apoia quem tem clinical validation, quem Uhum. se deu a esse trabalho de fazer um negócio bem feito, fazer um estudo, um ensaio clínico, fazer pesquisa de uma forma correta, com as aprovações éticas, passando por todas essas etapas, que é tudo que fazem lá fora. E a gente às vezes tende a olhar lá fora e falar, nossa, o cara levantou não sei quantos milhões para fazer um ensaio clínico. Tipo, sim, porque você precisa Sim. desses tantos milhões para fazer Aham, um ensaio clínico. Então, eu gostaria muito de ver investidores e investidoras qualificadas no sentido de apoiar quem quer fazer o negócio direito, porque isso se paga. Não se paga de um dia para o outro, mas vai se pagar no longo prazo, e assim a gente pode começar a conversar sobre estar em níveis, né, de igualdade, de talvez não igualdade, mas ser um pouco mais equânime em termos de ecossistema e de inovação para o setor de saúde. Não tem segredo. Tem que fazer pesquisa, tem que passar por esse processo prévio, tem que ter uma qualificação e tem que saber adaptar, se é que isso é o que o fundo, né, que o investidor e investidora quer fazer e quer encorajar, quer uhum, investir, saber adaptar e alinhar as expectativas em relação a quando que a gente vai ter saída, se é que a gente vai ter uma saída em um curto, médio e longo prazo, se vai fazer mais sentido abrir capital ou não, se por conta da tese vai fazer sentido vender para quem está consolidando. Então, ver o setor de saúde de uma forma diferente, por conta das peculiaridades, é essencial, e para o empreendedor e empreendedora da mesma forma, né? E é algo que acho que os dois lados estão aprendendo em conjunto. Eu tenho visto muitos empreendedores também trazendo essa visão, e é muito benéfico, acho que quando você vê o empreendedor ou empreendedora que fez essa lição de casa, do tipo, ó, eu sou assim,
meu pipeline é esse, eu preciso obter essas licenças, eu vou conseguir dar um salto só nesse momento. Ter esse alinhamento de expectativas, eu acho que é uma fórmula bem É, coerente, assim, para bons investimentos e bons produtos. maravilha, maravilha. Eu acho que fica a mensagem assim, que eu pego que você falou tá, é difícil, difícil, difícil até ser bom. Assim, É porque isso. depois que tu passou da barreira, cara, agora vocês vão ter que lutar Exato. e vencer isso aqui que eu já fiz. Então, quanto mais organizado esse processo, quanto melhor pessoas, né, qualificadas para ter isso, para tu também não ficar jogando o tempo fora, né? Às vezes a startup o que tem de mais valioso às vezes é o tempo para conseguir Sim, levar aquilo. Às vezes a gente também perde tempo com, cara, promessas meio infundadas, assim, coisas que não, com o mínimo de cuidado, tu vê que aquilo ali não faz tanto sentido. Então, enfim, a gente nem falou do processo, né, de estudos clínicos, de aprovar em comitês de ética para realmente ser validado ou não. Acho que a gente vai deixar isso sim. para um segundo momento, Uma ou deixar parte de 2. tarefa de casa aí para quem tá nos escutando, nos assistindo, dizer assim, ó, gente, tem Sim. mais coisa ainda, é um assunto que eu sempre digo para os founders, tu não precisa ser um especialista. Vai lá, contrata a Renata, contrata um escritório legal para cuidar Alguém do que negócio todo. saiba. Mas É tu isso. precisa ler a respeito, tu precisa entender, principalmente conversar com outros founders que já passaram pelo processo. Poxa, dificilmente um founder vai se negar a conversar contigo a respeito disso. Então, Sim, poxa, entre em contato com a gente tem um monte de case para poder falar a respeito disso, né? Minimamente dizer assim, ó, cara, eu acho que o caminho para ti é mais ou menos esse, mais ou menos aquele, porque isso ajuda muito, assim, o processo ele não é simples e ele é pior quando tu meio que não gosta dele, sim. sabe? Não É, não gosto de ler isso porque isso não faz sentido. Cara, o CEO tem que entender um pouco de tudo e tem que saber minimamente o que ele quer, né? Então, assim, precisa sim. saber. Não vou ter RDC lá na ponta da Na língua, ponta da língua. mas eu sei que, cara, isso aqui impacta, isso aqui não impacta, até para poder ter conversas de alto nível, né? Rê, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado a todos que Obrigada a nos você, assistiram, nos Rafa. escutaram. A Sempre gente vai bom, colocar sempre aqui na bom. descrição as informações da Renata, LinkedIn, site do escritório dela, para quem quiser entrar em contato, da mesma forma aqui do Vibe. Sigam a gente nas redes sociais para estar acompanhando tudo que a gente vem fazendo. É isso aí, nos vemos no próximo. Valeu, Combinado. Beijo. Obrigada. até mais.